Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos concluir o nosso assunto sobre os termos relacionados ao verbo. Nós trabalharemos o adjunto adverbial e a regência verbal. Pessoal, o adjunto adverbial ele é o termo acessório da oração cuja função é modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio, indicando uma circunstância, né, dando ela uma ideia de tempo, lugar, intensidade, dúvida, modo, causa, finalidade, etc. Então, ele vai sempre expressar uma circunstância, tá certo? Modificando esses três termos que eu coloquei para vocês aí: o verbo, o adjetivo ou um advérbio. Observe essa frase aqui, as três frases que eu coloquei para vocês. Eles se respeitam muito. Seu projeto é muito interessante e o time jogou muito mal. Nessas três orações, pessoal, o advérbio muito, né, ele é um adjunto adverbial de intensidade. No primeiro caso, ele intensifica a forma verbal respeitam, que é o núcleo do predicado verbal. No segundo, ele intensifica o adjetivo interessante, que é o núcleo do predicativo do sujeito. Na terceira oração, o muito aqui, ele intensifica o advérbio mal, que é o núcleo do adjunto adverbial de modo. Tá certo? Então, observe que a mesma palavra, né, ele é um adjunto adverbial de intensidade que modifica o sentido do verbo, de um adjetivo e de um advérbio nestas orações aqui apresentadas para vocês. Eu trouxe aqui também um exemplo do adjunto adverbial modificando o sentido do verbo. Nós temos a oração: amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Observe que nós temos aqui três adjuntos adverbiais modificando o verbo. Amanhã, né, indica uma circunstância de tempo, por isso ele é um adjunto adverbial de tempo. De bicicleta, ele expressa uma circunstância de meio, né, por isso ele é chamado de adjunto adverbial de meio. E aquela velha praça, né, dá uma ideia de lugar, por isso que ele é chamado um adjunto adverbial de lugar. E esses três termos estão modificando o verbo, né, os três adjuntos adverbiais aqui modificando o sentido do verbo. Esse segundo exemplo, nós temos o adjunto adverbial modificando o sentido de um adjetivo e de um advérbio. Observe: a viagem é muito longa, por isso partiremos bem cedo. Na primeira oração, nós temos o muito, né, intensificando o adjetivo, né, adjunto adverbial de intensidade, o muito aqui, né, está modificando o sentido do adjetivo, que é o núcleo do predicativo do sujeito. Na segunda oração, por isso partiremos bem cedo, nós temos o adjunto adverbial de intensidade, né, o bem, está intensificando o sentido do advérbio cedo, né, que é um advérbio de tempo. Ok? Eu trouxe para vocês aqui uma classificação dos adjuntos adverbiais. Então, de acordo com a circunstância, né, que o adjunto adverbial expressa, então nós temos aí essa classificação. Ele vai ter, pode ser de afirmação, como ele coloca aqui, ó, estou realmente preocupado, tá? Então, o adjunto adverbial aqui está expressando uma circunstância de afirmação. Pode ser de assunto, falaram sobre o futebol, né? O assunto aqui era o futebol. Pode ser de causa, os homens morrem de fome, ou seja, eles morrem por causa da fome. Pode ser de companhia, fui ao cinema com meu amigo, então a expressão com meu amigo, adjunto adverbial de companhia. De dúvida, talvez ela volte para mim, né? Dá uma ideia de dúvida. Ele pode ser também de efeito, de finalidade, instrumento, intensidade, lugar, meio, modo, negação, oposição, tempo, e pode ter outras circunstâncias mais, tá certo? Então, você vai observar o contexto e observar qual a circunstância que o adjunto adverbial está apresentando nesta oração. Ok? Beleza. Agora nós vamos trabalhar a regência verbal. Pessoal, a regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os termos
Aliás, entre o verbo e os termos que seguem-se a ele, né? E completando o seu sentido. Os verbos, eles são termos regentes, enquanto os objetos, né, que são objeto direto, indireto, e os adjuntos adverbiais, eles são os termos regidos, tá certo? Então, para que vocês compreendam essa questão da regência verbal, você precisa conhecer, né, já ter conhecimento sobre a transitividade verbal. Quanto à transitividade verbal, nós vimos que os verbos podem ser intransitivos, né, que são aqueles verbos que possuem sentido completo, que não pede complemento, tá certo? Pode ser transitivo direto, quando ele pede um complemento sem a preposição. Pode ser transitivo indireto, quando o verbo pede um complemento com a preposição. E pode ser transitivo direto e indireto, que são aqueles verbos que pedem dois complementos, um com a preposição e o outro sem. Ok? Então, eu trouxe para vocês aqui a regência de alguns verbos. Nós temos o verbo primeiro aqui, o verbo chegar / ir. Ele deve ser sempre introduzido pela preposição a e não pela preposição em, como a gente vê em algumas circunstâncias. Tá certo? Quando eu digo, ó, vou ao dentista, quem vai a algum lugar. Tá certo? Então, ele pede a preposição a. Cheguei a Belo Horizonte. Observe que o verbo chegar também, ele pede aqui a preposição a. O segundo exemplo, nós temos o verbo morar / residir. Normalmente, eles vêm introduzidos pela preposição em. Exemplo, ele mora em São Paulo. Ok? Então, ele pede o verbo morar, pede a preposição em. Maria reside em Santa Catarina. Também, o verbo residir, né? Lógico, ele vai sempre vir acompanhado, sempre vem regindo a preposição em. O verbo namorar, pessoal. O verbo namorar, a gente sempre vê fulano namora com ciclano. Na verdade, o verbo namorar não se usa com preposição, tá certo? Quem namora, namora alguém. Então, Joana namora Antônio, ok? O verbo obedecer, pessoal, / desobedecer, ele sempre exige a preposição. Nós temos aqui um verbo transitivo indireto. Ele vai vir sempre com a preposição. No caso aqui, desse verbo, desses dois, eles pedem a preposição a. As crianças obedecem aos pais. Então, quem obedece, obedece a alguém. Obedece a quem? Aos pais. O aluno desobedeceu ao professor. Tá certo? Ele sempre vai exigir a preposição a. O verbo simpatizar e antipatizar também exige a preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então, nós temos aqui também um verbo transitivo indireto, sempre exigindo a preposição. Antipatizo com meu professor de história. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. Tá certo? Temos também o verbo preferir, né? Que esse verbo exige dois complementos, sendo que ele vai pedir sem a preposição e o outro com a preposição a, tá bom? Então, prefiro dançar a fazer ginástica, ou seja, quem prefere algo a algo. Então, prefiro o quê? Prefiro dançar. Prefiro dançar a quê? A fazer ginástica, tá certo? Então, o verbo preferir, ele vai sempre exigir dois complementos, tá certo? Eu trouxe também uma relação de verbos que apresentam mais de uma regência. Então, esses verbos você precisa ter um cuidado maior com eles, porque você precisa observar o contexto. Dependendo do contexto, ele vai exigir, né, ou não a preposição. E você precisa estar atento a essa questão, tá certo? Então, comecemos aqui com o verbo aspirar. O verbo aspirar, pessoal, no sentido de sorver, de cheirar, ele vai ser usado sem preposição, ok? Aspirou o ar puro, ou seja, cheirou, né, sorveu. Então, nesse caso, eu vou usar ele sem preposição. Quando eu utilizar esse verbo aspirar, no sentido de almejar, de pretender, ele vai ser um verbo transitivo indireto, nesse caso aqui. Então, ele vai exigir a preposição. Esta era a vida a que aspirava. Aspirava a quê? A vida. Tá certo? Observe que há uma diferença aqui. No sentido de cheirar, ele é um verbo transitivo direto. No sentido de almejar, ele vai ser classificado como verbo transitivo indireto. Por isso que você precisa prestar atenção a essa regência.
ao verbo para saber com qual sentido ele está sendo utilizado. O verbo assistir também, pessoal, ele possui mais de uma regência. No caso, ele possui 4 regências. O verbo assistir, no sentido de dar assistência, de ajudar, de socorrer, ele é utilizado sem a preposição. O técnico assistia os jogadores novatos, ou seja, ele dava assistência. Quem assiste, assiste alguém. Quem dá assistência a alguém. Tá certo? Então, use-se sempre sem a preposição. O verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele exige a preposição. Nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo indireto, tá certo? Não assistimos ao show. Quem assiste, quem vê a alguma coisa. Quem presencia a alguma coisa, tá certo? Então, nesse caso, ele vai exigir a preposição. Não assistimos ao show. Quem assiste, assiste a. Ok? Nesse sentido aqui. No terceiro exemplo, no sentido de caber, né? Assistir, no sentido de caber, de pertencer, ele também exige a preposição a. Exemplo, assiste ao homem tal direito, ou seja, cabe a ele tal direito. Ok? Então, nesse caso, também ele rege a preposição a. Já o verbo assistir, no sentido de morar, de residir, ele vai ser sempre intransitivo, tá certo? Mas exige a preposição em. Por exemplo, assistiu em Maceió por muito tempo, ou seja, ele morou em Maceió por muito tempo. Então, o verbo assistir, no sentido de morar, ele é intransitivo. Geralmente ele vem acompanhado com um adjunto adverbial, né? No caso, em Maceió, é um adjunto adverbial de lugar, ok? Trouxe também o verbo esquecer / lembrar, né? Eles, quando não forem pronominais, eles são usados sem preposição. Por exemplo, esqueci o nome dela. Nesse caso, ele não é pronominal, eu vou utilizá-lo sem a preposição. Quando eu for utilizar esse verbo esquecer ou lembrar, quando ele for pronominal, ele sempre será regido pela preposição de. Lembrei-me do seu nome. Lembrei-me de quê? Do seu nome, tá certo? Nesse caso, quando ele é pronominal, ele vai exigir a preposição de, tá certo? O quarto exemplo colocado é o verbo visar, que também tem três regências, né? O verbo visar, no sentido de mirar, ele é usado sem a preposição. Exemplo, disparou o tiro visando o alvo, ou seja, mirando o alvo. Então, mirando o quê? O alvo. Então, nesse caso, nesse sentido aqui, ele vai ser considerado, classificado como verbo transitivo direto. Quando eu utilizo o verbo visar no sentido de dar visto, de vistoriar, ele também é usado sem a preposição. Visaram os documentos. Visaram o quê? Os documentos, tá certo? Também sem a preposição. Já quando eu utilizá-lo no sentido de ter em vista, de objetivar, nesse caso ele será regido pela preposição a, tá certo? Viso a uma situação melhor, ou seja, objetivo a uma situação melhor. Nesse caso, ele vai exigir sempre a preposição, ok? Eu trouxe também o verbo querer. O verbo querer, pessoal, ele possui duas regências. No sentido de desejar, ele vai ser utilizado sem a preposição. Quero viajar hoje, ok? Então, eu não preciso de preposição aqui, nesse sentido de desejar. Já quando eu estiver utilizando o verbo querer no sentido de estimar, de ter afeto, aí sim eu vou utilizar a preposição a. Quero muito aos meus amigos. Tá certo? Nesse caso, no sentido de estimar, né? Eu estimo muito aos meus amigos, eu tenho afeto aos meus amigos. Então, nesse caso, eu vou precisar da preposição. Trouxe ainda o verbo proceder, que ele possui três regências também. Quando eu utilizar o verbo proceder no sentido de ter fundamento, ele vai ser utilizado sem a preposição. Exemplo, suas queixas não procedem, ou seja, suas queixas não têm fundamento, ok? Nesse caso, eu utilizo sem a preposição.
Quando eu utilizar esse verbo proceder no sentido de originar-se, de vir de algum lugar, então ele vai exigir a preposição de. Exemplo: muitos males da humanidade procedem da falta de respeito ao próximo. Procedem de quê? Da falta de respeito ao próximo. Então, nesse caso, né, eu vou utilizar a preposição de, né? No caso aqui, ele é classificado como verbo transitivo indireto. Já quando utilizá-lo no sentido de dar início, de executar, eu também vou utilizar a preposição a. Os detetives procederam a uma investigação criminosa, ou seja, eles deram início a quê? Né? A uma investigação criminosa. Então, vai proceder também no sentido de dar início, de executar, ele também será considerado, classificado como verbo transitivo indireto. Ok, pessoal? Então, é isso, esses exemplos que eu trouxe para vocês. Então, a gente encerra por aqui o nosso assunto de adjunto adverbial e de regência verbal, né, que são os termos que se relacionam ao verbo para fechar o nosso conteúdo aqui. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.